Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas que Nutrem. Eu sou Beatriz Rocha, mestre em Nutrição Humana e especialista em Introdução Alimentar. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o desenvolvimento da postura e da coordenação motora das crianças, dos nossos bebês. Qual a importância dessa postura e dessa coordenação nesse momento tão importante que é a introdução alimentar? E para falar sobre isso, eu chamei uma convidada muito especial, Flávia Riti, que é fisioterapeuta, e ela vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Beatriz. É uma honra, primeiramente, estar aqui, ter sido convidada por uma pessoa tão incrível, uma mãe, uma profissional que eu admiro bastante, a mãe do B, para falar sobre mim. Olha só, eu tenho 15 anos de formação, tá? E desde o início eu trabalho com desenvolvimento infantil, tenho cursos, capacitações na área, e 15 anos aí de experiência, que eu lido, com as crianças. A gente acompanha aí esse desenvolvimento neuropsicomotor, e eu posso lhe dizer que está muito intimamente relacionado com todo esse desenvolvimento também na área alimentar, tá? A gente sabe que para poder realmente iniciar essa fase da introdução, tem muitos aspectos, muitos conceitos aí envolvidos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Flávia, esse tema para mim é muito importante, assim, eu acredito que tem tudo a ver, como você mesma disse, ainda mais porque eu vejo na minha prática, as dúvidas das mães de qual a melhor cadeira, como eu devo sentar, como a gente deve fazer e qual tipo, porque eu acredito que o tipo de introdução também, a forma como você apresenta os alimentos para esse bebê nessa fase, também influencia nisso, no desenvolvimento como a gente estava falando agora há pouco, no desenvolvimento cognitivo e motor também dessa criança, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu queria que você explorasse um pouco, falasse com a gente, falasse pra gente, qual a importância, de fato, qual a importância dessa postura, do ambiente que essa criança vai estar na hora do comer, na hora de explorar esses alimentos, qual a importância real, dessa postura durante a alimentação? Na verdade, a gente tem que se ater bem ao início do desenvolvimento da criança, porque a gente fala do controle de tronco que a criança deve ter e tudo, só que isso parte do princípio em que ela teve que adquirir outras habilidades motoras para poder chegar onde ela chegou e poder efetivamente iniciar a introdução alimentar. Sim. Então, assim, o desenvolvimento motor ele é marcado por marcos, que a gente chama, que nos direcionam para saber se esse desenvolvimento ele está indo, contínuo, está sendo contínuo, está sendo progressivo, ou se realmente tem algum atraso em que a gente realmente tenha que intervir. Por isso que é muito importante o estímulo, dos pais, sempre ali junto. Então, antes de sentar para efetivamente iniciar a introdução, ele primeiro tem que ter o controle de cabeça, que se inicia, o tummy time, o tummy time. Então, ele precisa realmente ter aquelas aquisições em solo, que é o que a gente conhece, eu tenho um tummy time, aí tem a questão do estímulo ao controle de cabeça, tem o pivotear, tem o rolar. Então, tudo isso é necessário para que realmente ele chegue aos 6 meses já pronto para poder iniciar. Então, é todo um processo, que a gente tem que intervir para que isso aconteça. É engraçado que você falando agora, eu fiquei lembrando do B, que é a minha experiência. E aí, minha experiência prática, assim, de ver, de visualizar esses pontos que você está falando, dos marcos de desenvolvimento. Porque eu lembro que quando ele era bebezinho, a gente começa a estudar, a gente estuda mais, E aí a gente começa a pensar, e aí, agora ele tem que fazer o quê? Ele já vê, porque no início o bebê, a visão são vultos, depois preto e branco, depois, aí vai, E aí a questão motora, agora é o quê? Ele tem que levantar a cabeça, ele tem que rolar, Então, tudo isso era engraçado porque é uma preparação, na verdade, Sim. Porque enquanto mãe nutricionista, a gente já pensa lá na frente, então... então primeiro ele tem que fazer isso, depois ele tem que rolar, depois ele tem que sentar mais ou menos com apoio, então ele já está mais ou menos preparado para iniciar a introdução alimentar,
a gente anseia muito por isso. Eu acho que eu acredito que a gente precisa também reforçar isso, né, para as mães, porque além de ficar atento aos sinais, né, de que a criança está no desenvolvimento, claro, cada criança tem única, o seu né? tempo, Sim. é única. Não dá pra gente dizer, não, com 1 mês a criança vai fazer isso, com 2... Não é uma coisa rígida, porque cada um tem o seu, né, o seu tempo. Mas observar mesmo as janelas e estimular essa criança. Eu acredito que o estímulo em todos os sentidos, ele é importante, porque a criança, o bebê, você começa a estimular, como você falou, o tummy time, né? A gente sabe o tummy time, né? Aquele tapetinho colorido. É muito importante. A gente coloca a criança lá, coloca alguns brinquedos para que ele comece a olhar, observar as cores, o movimento, aí mexe com a cabeça. Sim. Então, acredito que também é importante a gente deixar claro aqui, Flávia, para as mães, para elas, né, ficarem atentas que uma coisa que ainda bate na tecla é o adiantamento, né, o apressamento das fases. A criança, como a gente está falando, ela tem os marcos ao longo, né, dos meses do desenvolvimento motor. Então, não adianta querer adiantar o passo. Se a criança não tem 6 meses ainda e essa criança, ou mesmo ela completou 6 meses e ela ainda não apresenta os chamados famosos sinais de prontidão, que é o que eu falo sempre, então não é hora ainda de iniciar a introdução alimentar, né? Os estudos vêm mostrando que já foram feitos alguns estudos para observar, porque antes existia uma discussão muito grande. Não, se a criança não foi amamentada, ela só, ao peito no caso, né? Ela utiliza a fórmula, ou qualquer outro tipo de leite que não materno, aos 4 meses essa criança vai iniciar a introdução alimentar. Porque não se admite que, né, aos 4 meses a mãe vai voltar a trabalhar e essa criança ainda não está comendo. Não. Então, a gente vai iniciar. E se a criança foi amamentada exclusivamente com leite materno, a introdução alimentar só inicia aos 6. Então, hoje não mais, né? Porque os estudos mostraram que não há benefícios, na verdade, não há evidências, são benefícios em adiantar o processo da introdução alimentar. Então, a criança precisa ter pelo menos 6 meses, né? Ter 6 meses, aliás, não pelo menos, ter 6 meses. E, aos 6 meses, observar. A criança tem controle de tronco? Sim. A criança tem controle de pescoço? A criança senta minimamente com apoio, né? Ela consegue se segurar com o mínimo de apoio? Ou a criança tem interesse por esses alimentos? Se ela preencher todos esses requisitos, inicia a introdução alimentar. Se ela não preencher, não, a criança ainda fica molinha na cadeira, eu coloco ela cai para frente ou de lado, torta, então não inicia a introdução alimentar. Então, tendo isso como uma, né, importante, eu queria que você falasse, Flávia, assim, pra gente, qual o perigo, né, assim, dessa criança que ainda não apresenta esses sinais iniciar essa introdução alimentar? O que você vê de risco para essa criança? E você falando assim, Beatriz, eu lembrei agora que realmente eu já escutei relatos de mães que chegaram para mim com os filhos, sei lá, com uns 4, 5 meses e já tendo iniciado a introdução alimentar e às vezes por conta própria, de dizer, não, porque eu estava comendo, eu ofereci, já iniciei, e realmente é um risco. Porque o que acontece? Você vê que todas tudo é minimamente já planejado, estruturado por Deus, eu digo, né? Porque com 6 meses, o que acontece? A criança com 6 meses, ela já tem um controle de tronco satisfatório para ela poder sentar, só que ela ainda não desenvolveu as reações de proteção. Que se iniciam a partir dos 6 meses. Então, se ela desequilibrar, ela ainda não tem aquela reação de proteção de se segurar. Então, o tronco ainda é um pouco instável, né? Mas é o suficiente para ela poder sentar e poder se alimentar. O sentar, ele está diretamente ligado à mastigação. Então, se a criança não tem a estabilidade para sentar, ela não vai ter aquela mastigação efetiva. Então, quais são os riscos? Primeiro que com 4 meses, a criança vai estar ali se balançando, né? E aí ela acaba se focando a atenção dela no controle de tronco para poder se segurar do que efetivamente é iniciar a deglutição, né, a mastigação.
Então, isso tem que ser seguido à risca. Como você falou, cada criança, ela é única, porém, a gente tem como referência os marcos do desenvolvimento. Então, se a gente pula isso, a gente pode atrapalhar, assim, drasticamente o desenvolvimento dessa criança. Uhum. Então, com 6 meses, o que acontece? Ela já tem esse controle de tronco já satisfatório, ela já consegue realizar uma mastigação mais, de fato, efetiva. E se você inicia um pouco cedo, o que pode acontecer? Um risco de broncoaspiração, porque ela ainda não está sabendo lidar com aquele alimento, ela está preocupada ali com a postura, então corre o risco dela acabar se engasgando, né, broncoaspirando, um risco muito maior, que não vale a pena. Então, por isso que a gente tem que seguir à risca, né, todas as etapas, junto ao pediatra, junto ao nutricionista, junto a um profissional realmente que consiga conduzir, assim, cientificamente, né? Não apenas o achismo, porque eu acho que a mãe acha que... A minha mãe fez assim, a minha avó mãe fez assim, começou logo cedo, mas a gente precisa morreu, desse né? respaldo. Um sobrevivente, né? Então, assim, tem que ter esse respaldo, né? Sim. Então, a gente precisa realmente desse direcionamento. Por isso, o acompanhamento é muito importante. Sim. E hoje em dia, eu vejo, assim, que os nutricionistas estão mais presentes nisso, sabe? Que bom. Porque antigamente a gente não via, era nutricionista antes, assim, era para fazer dieta. Para fazer dieta. Para todo mundo ficar magrinho, né, no shape. E hoje, a gente vê realmente que as mães estão procurando, né, e estão nesse acompanhamento. E com esse discernimento realmente do que fazer com a criança ali. Então, assim, a gente realmente tem que se atentar a isso e buscar um profissional competente para poder direcionar. Pegando o gancho, Flávia, como a gente está falando aqui, não é algo, como a gente vem trazendo sempre nos episódios, nós não trabalhamos com achismos, né? Sim. Nós trabalhamos com ciência, né? Uhum. Ambas viemos de faculdade, né? A gente tem uma formação direcionada para o público que a gente atende. Então, não é uma coisa, a Flávia achou que é assim, então a Flávia vai fazer do jeito que ela acha que é. Não, ela estudou, ela é respaldada por muita gente que estudou, que experimentou, que, enfim, né? A gente trabalha com ciência, né? Mais uma vez, deixando isso claro. Então, não é à toa que a recomendação para... né, o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, ele é bem claro, né? Que o início na verdade, há um tempo, até o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, achava, né, pelos estudos, que poderiam iniciar. Mas ao longo do tempo, a ciência evolui. E ela percebe que não é necessário iniciar os 4 meses. A fórmula infantil, se for uma criança que toma a fórmula, é suficiente ainda nesse período para manter as necessidades da criança, tanto em energia, né, necessidades energéticas, quanto vitaminas, minerais, água. Não é necessário dar água aos 4 meses para a criança que toma a fórmula. Por favor, a fórmula já tem uma quantidade que consegue hidratar essa criança, né? Então, e a criança que é amamentada, né, nem se fala. A criança que é amamentada, o leite materno, incrivelmente, né, Deus é muito generoso, maravilhoso, que preparou essa formulazinha mágica que tem tudo. Tanto que tem tanta coisa que a mãe precisa repor, porque ela fica sem estoque, é tudo pro bebê, né? Tanto em energia, quanto vitaminas, minerais, enfim. Então, é tudo muito... Gente, a gente é uma máquina perfeita, a gente é muito bem programado. Então, aos 6 meses, você começa a ver a evolução da criança, como ela tá com 2 meses, com 3 meses já é outra coisa, e ela já vai descobrindo o mundo, além do estímulo, a programação dela mesma, né? Então, aos 6 meses, a criança já tem maturidade motora, cognitiva e digestiva. O estômago dela, o intestino, né, a boca, as enzimas que são produzidas, tudo está preparado para o novo ciclo, que é a introdução alimentar. Então, é importante que a gente respeite o tempo da criança, em todo o tempo, né? Respeite ao iniciar, respeite quando ela não aceitar, né? É tudo, a gente precisa respeitar, porque apesar de ser um ser que é conduzido por um adulto já, né, um humano já formado, a gente acredita que mas é preciso respeitar as fases, os momentos da criança, os quereres, né?
infelizmente a gente tem que respeitar. Tem hora que não quer, né? Tem hora que não quer respeitar, mas assim, é importante, né? Ele tá em formação, ele tá aprendendo, então tudo isso faz parte de algo maior, né? A gente tá formando um ser humano. E falando, a gente já falou um montão, mas assim, falando ainda sobre isso, sobre a coordenação, sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, eu ainda recebo também muitas questões das mães, assim, sobre o quanto essa coordenação é importante para o pegar no talher, para, sei lá, para desenvolver depois. Isso tem importância? Você acha que tem, né? Sim. Importância, a forma como a gente introduz a alimentação e o futuro dessa criança, eu falo na questão de escrever, de comer, enfim, de todos os movimentos que a gente precisa com as mãos, até com o mastigar mesmo, né? O estímulo. Na verdade, a partir dos 3 meses, a criança já alcança a linha média. Então, quando ela já vai levando a mão à boca, já te sinaliza que ali ela já está iniciando já a coordenação, né? O processo de coordenação. Então, quando ela vai levar a boca, quando ela alcança as mãozinhas, tudo isso faz com que a gente já observe, já acompanhe e já estimule já aos 6 meses de idade essa questão de iniciar e levar os talheres à boca. A coordenação motora fina, ela se inicia a partir dos 6 meses. Então, quando a gente coloca pequenos alimentos, frutinhas picadinhas, né, para pegar, então ela já inicia a pinça. Então, logicamente, no início é um pouco mais bruto, né? Mas ali ela vai iniciando devagarinho até ela conseguir realmente atingir o êxito, né? E é um processo de formiguinha, mas tem que ser estimulado. Porque a coordenação, ela é um ganho, né? Ela é algo progressivo. Então, ela se inicia primeiro com aquele movimento mais grosso, e depois ela vai, né, dando uma refinada, né? Então, o que é que ocorre? Tem que ser estimulado. E a introdução alimentar, ela é essencial, porque vai ter o contato com o alimento, inclusive com a textura, não só a questão do formato, do tamanho, com a textura. Então, a coordenação ali, ela está sendo extremamente trabalhada, talvez um dos pontos que sejam mais trabalhados na questão da introdução, enquanto na função motora. Né? Sim. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é algo que tem que ser percebido, tem que ser estimulado pelos pais e observar se, de fato, quando iniciado, se, de repente, não tem aquela coordenação eficaz, se realmente, né, pode ser estimulado, né, de algumas outras formas, e isso tem que ser observado. Sim. Uma coisa que eu acabei não falando, que você falou anteriormente, sobre a broncoaspiração. Sim. Né? Sobre a imaturidade da criança, motoramente falando, né? Pode levar essa broncoaspiração. A broncoaspiração, né, para quem não sabe, mas a broncoaspiração é quando o alimento, ao invés de ir pela via para ir para o estômago, ele vai para a via por onde a gente respira, porque são vias que, né, elas são... Sim. Paralelas, elas ali, são né? bem juntinhas. Então, quando o alimento vai passar, a via respiratória, ela fecha, né? Tem tipo uma tampinha, fecha. E aí, quando você broncoaspira, né? Quando acontece isso, o alimento vai para a via respiratória. E aí pode ir para o pulmão. E o que pode acontecer, Flávia? E daí acontecem os comprometimentos respiratórios aí, né? Essa aspiração, não só, a gente está falando da introdução alimentar, mas assim, pode-se ter a aspiração de secreção também, né? Uma criança resfriada. Regurgita, aquele conteúdo gástrico também vem. Então, assim, o comprometimento pulmonar a depender, né, do grau, né, é gravíssimo. Então, assim, a criança, imagine, está com um corpo estranho ali no pulmão. Então, acaba que a troca gasosa não é efetivada da melhor forma. Então, a criança começa a cansar, né? Tem hipoxemia, enfim. Aí acontece, né? Enfim. Complicações que a gente... então... É difícil. Evitar. Exato. Evitar. Então, isso é um ponto importante que eu bato muito na tecla. Porque, além do preparo, eu falo muito da forma de apresentar, né? Sim. 2 teclas que eu bato. A criança estar pronta, ter os sinais de prontidão, isso parece que eu estou falando, tô no repeat, sabe? Apertando o tempo inteiro ali, repetindo e tal.
Mas é muito importante a gente deixar claro que a criança precisa estar preparada. Sim. Como para qualquer coisa na vida, ela precisa estar preparada, né? Minimamente preparada. E a segunda coisa é a forma que a gente apresenta esse alimento para reduzir esses riscos, né? Textura, tem que ser uma textura macia. A criança, nem toda criança aos 6 meses tem dente, gente. As crianças hoje estão um pouco evoluídas, né? Já tem gente com que 3, 4. Já tem os que nascem com. Tem. Então, assim, as crianças estão evoluídas, mas mesmo assim, como a gente disse, cada criança é única, né? Então, umas vão ter dente, outras não. Não é preciso ter dentes para iniciar a introdução alimentar. Mas a gente precisa ter esse alimento de forma segura. Textura macia, os cortes precisam ser seguros. Quem não quiser apresentar em formato de corte, né, para a criança manusear e for dar na colher, mas a papinha precisa estar bem, né, amassada, a textura tem que estar adequada. Então, acredito que isso é muito importante. E voltando para a questão, a gente já pega o gancho do que você estava falando sobre a questão da importância dessa introdução alimentar para o desenvolvimento da questão motora da criança. É isso, né? Eu costumo dizer que a introdução alimentar não é só o fato do nutrir em si, mas a criança está ali aprendendo, né? A gente fala muito de estímulo e realmente é isso. A gente tem que deixar a criança, claro, num ambiente seguro, mas deixar que ela explore, né, aquele ambiente. E explorando, ela vai aprender, né? Então, se a criança não tem contato com o alimento, ela vai ter medo. Imagina, você passou 6 meses da sua vida tomando só um negocinho quentinho na sua boca, líquido, e já vai, sem muito esforço, né? Esse líquido já vai te alimentar, você fica com a barriguinha cheia. Gente, tem coisa melhor? Não tem, é muito bom. Então, de repente, a sua mãe, depois de 6 meses, ou qualquer outra pessoa que vá cuidar daquele bebê, né? Tá te oferecendo um negócio que uns são pegajosos, outros são mais, sei lá, mais durinhos, outros são azedos, uns são doces, outros são só... Gente, é muita informação. Então, pra criança, é difícil, né? Imagina como você chegar num trabalho novo, você não conhece ninguém, não conhece nada, você não sabe da rotina do seu serviço, então você vai aprender, você só vai aprender se você fizer, né? Com o tempo, como dirigir, você só vai aprender a dirigir de fato, né, ter noção de espaço, de como seu carro funciona, se você praticar, né? A mesma coisa é a introdução alimentar. Então, se essa criança não tiver o contato com o alimento, mais uma vez, existem vários tipos de apresentação, né, dessa introdução alimentar. Pode ser mista, né, que é a questão da tradicional, que a mãe ou o cuidador vai com a colher, oferece. Algumas mães se sentem mais seguras dessa forma. Pode ser o BLW ou Bliss, que a gente chama, né, que são aqueles cortes maiores que a criança tem uma autonomia em pegar com a mão. E pode ser um misto de cada coisa, porque muitas vezes a pessoa que cuida, a mãe ou o cuidador, tem insegurança, acha que a criança só tá fazendo uma bagunça e não tá colocando nada na boca. Então, tranquilo também. Mas o pegar, o deixar a criança explorar, né? Fazer... Gente, é uma bagunça. É uma bagunça. Nos primeiros dias, eu ficava louca. Porque eu sou muito da limpeza, sabe? Eu também sou um pouco. O toque, né? Gente, isso aqui... Tá fazendo essa bagunça. Sabe? Vamos colocar no lugar, né? Mas eu tive que passar por isso. Tipo, não, tá, tudo bem, né? Você não quis, vamos lá. Essa criança vai ser uma criança, né, que come tudo, que rasga o prato com fé em Deus. Então, é isso, né? A criança, o B fazer uma bagunçona. Eu gastava 2 horas para dar comida para ele. Porque era o tempo de porcionar, deixar lá bonitinho no pratinho, lindo, maravilhoso. O tempo dele ficar lá, bota na boca, cospe, joga, passa a mão, passa no rosto, no cabelo. E o tempo de limpar, né? Então, mas com isso, hoje, assim, Bernardo é a minha experiência mais exitosa. Não, ele é um exemplo, né? É um exemplo. Porque o menino come tudo, assim. E eu acho interessante porque a gente vê, como eu disse, a gente estuda muito e vê na ciência, vê os livros, vê os artigos. E os artigos trazem que a gente tem uma memória, né? Sim. Uma memória que é desde a barriga e que, né, perdura. Mas eu vejo que o estímulo funcionou. Hoje, se o Bernardo for comer
ele não liga se não tem açúcar. Hoje ele já pode comer açúcar, a gente Sim. não oferece com frequência, é uma coisa esporádica. Às vezes a gente tá tomando um suco, aí ele pede, eu dou um pouco, mas também não é uma coisa de cotidiano, né? Sim. Às vezes a gente tá numa festa, tem bolo. Ele, mãe, eu posso comer bolo? Tá bom, só um pedacinho. Então ele come um pedaço de bolo, aquele bolo tem açúcar, às vezes tem recheio, mas ele não faz questão, sabe? Ele não briga pra comer, não é uma coisa, ele, sabe? Ele vive sem, tá tudo bem. Ele come sem sal, se tiver, ele nem liga, sabe? Um hábito, né? Como é, né? Interessante, né? Entende? Então, é tudo muito... É estímulo mesmo. Se essa criança, ela não tiver esse contato, ela futuramente, para ela vai ser de uma forma diferente. E hoje em dia a gente vê muito, o adulto, ele não pode comer gordura, ele não pode comer sal, não pode tomar refrigerante, nada disso. Mas a criança, se não come o doce, o bichinho, não pode comer uma pipoca, né? Então, eu acho que a gente começa a formar esse adulto saudável na infância, Sim. né? Lá ali, na introdução alimentar, eu acredito muito nisso, né? E eu acho que uma coisa que a gente poderia também trazer para cá, eu gostaria que você falasse também, sobre o que todo esse ambiente organizado, assim, mais ou menos. Esse ambiente que a gente está preparando de ter um lugar confortável para a criança, adequado e confortável para a criança se alimentar, né? Que eu acho que isso também é importante a gente falar qual é esse ambiente, qual é esse lugar. E o que isso vai trazer de autonomia para essa criança, sabe? Não só naquele momento, mas por muito tempo, né? Na adolescência, na fase adulta, enfim, na velhice. Na verdade, a introdução alimentar, há todo um preparo, né, para que ela realmente aconteça, porque como você falou, é um desafio, né, a criança ali está no novo, né, a criança está ficando cada vez mais consciente do que está acontecendo, então é ofertado um alimento ali, a gente precisa ter toda essa estrutura para que, de fato, ela possa exercer a sua autonomia. Sim. Então, hoje o indicado, o que seria? Teve uma mãe que me perguntou a respeito da postura, do posicionamento. Sim. Se poderia fazer com a criança sentada no colo. Olha, não é que não possa, mas o que é que ocorre? Como é um processo complexo, né, que envolve muita coisa ali, a questão motora, a questão sensorial, o próprio desenvolvimento da autonomia da criança, é imprescindível que ela esteja, pelo menos, bem adequada. Firme, né? Firme. Então, hoje a gente tem algumas cadeiras de alimentação aí no mercado que proporcionam essa segurança para a criança. Porque, como a gente conversou aqui, ela já tem esse controle de tronco, mas é um controle ainda deficitário. Primitivo, né? Exatamente. Então, tem algumas crianças que já sentam sem apoio com 6 meses, sim. Tem algumas crianças. Mas não é só o sentar sem apoio, as reações de proteção, a rotação do tronco que ainda não está bem definida. Então, uma cadeira de alimentação com um cinto para dar estabilidade, para que a criança, a mesinha, para que a criança realmente possa focar no alimento é muito importante. Sim. Porque ela não vai precisar se preocupar se ela está caindo, entendeu? Se ela pode, né, de repente, ela precisa se proteger, ela precisa se né? proteger, ela não precisa. Então, a mãe dá o alimento, oferta o alimento da forma como ela, né, achar que for direcionada. Sim. Lá. Então, a criança vai só se preocupar com aquilo ali. Então, sim, se ela puder posicionar numa cadeira de alimentação, e hoje no mercado tem N opções aí, sempre. Também, né? Então, o assento é aquele que é móvel, né? Que você pode adaptar. Já não acho tão adequado para esse iniciozinho. Por quê? Porque a criança ela tem que estar bem estável na cadeira. E ele não tem aquela ele não tem, proteção né? lateral. Ele não tem, ele é mais curtinho e é mais... Para ser confortável para a criança sentar, ele é mais molinho, né? Então, sim, a criança fica um pouco instável, não tem apoio de pé. Então, a criança fica com o pé pendurado, que é uma coisa muito importante. Então, é bom um apoiozinho de pé para que ela realmente esteja bem alinhada.
Sim. Ter aquele alinhamento biomecânico ali eficaz para que ela, de fato, possa se preocupar só com a alimentação. Então, o posicionamento inicial é muito importante. Quando a criança ela é colocada no colo, você segura a criança. Então, assim, para a criança não cair, obviamente, você vai segurá-la. Então, ali ela está totalmente, né, agarrada pela mãe. Eu Não, seguro né? na minha mãe, segura eu como pego é que comida. faz, né? E às vezes a mãe perde a paciência e tudo, enfim. Então, a cadeira seria o primordial para que, de fato, ela consiga ali aos poucos, né? Conseguir exercer a autonomia dela para pegar os alimentos. E à medida que ela for, né, ganhando esse controle postural, aí já vai folgando mais o cinto, vai deixando ela mais estável. Daqui a pouco ela nem vai precisar mais do cinto, né? Porque todo o início realmente é mais complicado, né, Beatriz? Você sabe. Sim. Então, a princípio tem a questão de você estar ali perdendo a paciência, porque o menino está jogando tudo, e você tem que se preocupar ainda se ele está seguro, se não está, se você tem que agarrar o menino. Às vezes a criança não quer ficar, é um caos. Eu tive 2 e ao mesmo tempo eu sei como é, né? Gêmeos, né? Você esqueceu de colocar esse parênteses. E era assim, primeiro era com um, depois era com outro, ao mesmo tempo não dava, não dava. Mas posicionar a criança da melhor forma é a melhor saída para ambos, tanto para a criança quanto para a mãe. Entendi. Entendeu? Eu já vi muito, assim, eu ia, né, perguntar o que você achava, mas agora... Porque sobre os assentos, quando a criança tá maiorzinha, eu também acredito nisso, assim. O cadeirão, né, que é aquela cadeira de alimentação, ainda acho mais confortável. E é importante também a gente observar que mesmo o cadeirão, às vezes, fica desconfortável. Por exemplo, o apoio das costas, né? Se precisar colocar uma almofadinha para ele ficar mais ereto, né? Outra coisa também, eu já vi algumas pessoas usando... como é o que eu falei? O assento. O assento, né? Assento, que é móvel, mas quando a criança está um pouco maior... E também é importante falar que a altura do assento da cadeira tem que estar, né, em um nível que a mesa, por exemplo, esteja na altura dos ombros. Sim. Porque essa criança vai ter a mobilidade para mexer com os talheres, com o alimento, enfim. Por isso que, inclusive, o assento, assim, é mais indicado, inclusive, para os maiores, já né? se iniciou, o bebê mesmo, já maiorzinho, já tem aquela, né, mobilidade, né, de escápula, membro superior, então... Não já importa se a mesa ficar, né, mais baixinha, ali já consegue. Agora, realmente, pequenininho... É complicado. É mais difícil, porque ainda é molinho, né? Como a gente disse, a questão motora ainda é primitiva. Outra coisa que eu comentei, eu já vi algumas pessoas alimentando a criança dentro da banheira, sabe? Bota... que eu não vi. Coloca alguma escora nas costas e aí a criança dentro da banheira. Por quê? Porque é mais fácil, né, gente? Já tá tá no banho. Já tá sujo lá, já joga água, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é importante mesmo esse ambiente ser em todos os aspectos. Quando a gente tem uma criança em casa, o ambiente ele tem que estar seguro de todas as formas, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tirou os enfeites, já não tinha muitos. Aí tirou os enfeites, tapete. Não, tapete bonita, não. É aquele tapete emborrachado. Pra criança explorar. Até hoje, viu? E se eu tirar o tapete é uma guerra lá em casa, o B não deixa, não tirou. Sofá, pra ter almofada, essas coisas, é muito difícil. As cadeiras, durante um tempo a gente tinha que ficar, né, monitorando. Aquelas proteções de quina, horríveis na casa, mas tinha que ter. Eu tenho. Né? Então, a mesma coisa é para a alimentação. Então, se o lugar que a criança vai se alimentar não for realmente seguro, além dela estar... né, perde o foco, porque a criança não pode ter distrações nesse momento. TV, gente, por favor. Criança comendo com a TV, com a tela, o celular ou a televisão ligada. É muito complicado, porque assim, a hora da alimentação, eu costumo dizer que há tempo para tudo, né? Se você, assistir, ok, horário de assistir. Comer, horário de comer, horário de estudar. Então, tudo tem o seu tempo. Eu sei que na nossa vida corrida é complicado, né? E eu não julgo, por exemplo, as mães que precisam da televisão. A gente tá até no impasse lá em casa. Impasse assim, né? Bernardo até 2 anos, 0 tela. O que ele via era, às vezes, uma videochamada no celular com alguém da família e tal. E aí, agora, como a gente tá no movimento que antes eu ainda conseguia tomar banho com ele, por exemplo, ou o John tomava, mas agora...
ele não toma banho com a gente mais. Então, às vezes eu tô só em casa, e aí eu faço o quê com a criança de 2 anos solta na casa e eu tentando tomar um banho? É o dilema da mãe como. brasileira. Exatamente. Então, agora, eu já combinei com o B, quando eu vou tomar banho, ele fica na TV, fica um pouquinho, e aí quando eu saio, filho, quando a mamãe sai, é hora de desligar, e tá tudo bem pra ele. Eu acho que a criança, ela entende, a gente quer tratar a criança como que ela não entende, né? Mas ela entende. Então, eu não julgo as mães que precisam colocar a tela pra fazer alguma coisa, almoço em casa, sei lá, varrer uma casa, até preparar alguma coisa pra criança, né? Cada um vai fazer da forma que achar que é melhor pra sua família. Mas, assim, na hora de comer, é hora de comer, entendeu? Então, senta à mesa com a criança. Isso é importante para que ele entenda a importância da refeição. Sim. E que é preciso essa atenção. Quando a gente não tem atenção ao comer, a gente acaba que come o que não tinha vontade de comer, perde aquele feeling de quando eu tô com fome, quando eu já tô saciado. O Bernardo tem muito isso também, de, não... eu até falava assim com o John, quando a gente tava oferecendo, e até com uma cuidadora dele, né, a babá, a gente também orienta. Quando ele disser que não quer mais, tudo bem, não quer mais. Então, não insiste, sabe? Então, esse ambiente, ele precisa ser seguro e adequado para essa criança, sem telas, que a família tente comer, se for possível, junto, né? Alguém coma com ele, para que ele perceba o movimento, que é a importância que é aquele momento, né? Que tem aquele momento. Sim. E a gente já falou um montão, mas eu queria que você, assim, falasse, desse algumas dicas para os pais, né, de como estimular essa criança, né, para que esse momento seja mais tranquilo possível, de como ter esse ambiente seguro. Você já falou um pouco, né, da cadeira. Sim. E tudo, mas se você tiver alguma dica para esses pais de como eles podem auxiliar e estimular também essa criança a chegar nesse ponto, porque eu vejo muitos pais, porque meu filho até hoje não pega num talher, ele não tem interesse, ou, meu filho não, sei lá, não quer pegar o alimento, né, porque tem nojo. Sim. Eu acho que isso também é importante. Eu acredito que a fisioterapia tem essa parte também, a gente fala muito da TO, né, nessa questão de estímulos, né, de texturas, mas acredito que a fisioterapia tem muito esse papel também, né, de incentivar, de estimular. Sim, está intimamente envolvido, né? Aí parte daquele pressuposto que a gente falou, de que o estímulo ele tem que ser iniciado desde o início. Então, pais presentes que acompanham o desenvolvimento do filho, então assim, que interagem, que buscam ali aquela socialização. Hoje em dia, a gente dispõe de muitos brinquedos que trabalham isso. Então, são empresas que fornecem aquele brinquedo ali com uma função. Então, a gente vê muito hoje, inclusive eu tenho uma pacientezinha que adora brincar com frutas. Sim. Então, assim, como ela já vem, que corta, que ela já vem com o velcrozinho, né? Mesmo. Então, já vem com aquela faquinha de brinquedo, aquele garfinho de brinquedo. Então, ela já sabe que é para levar à boca. Então, assim, a gente hoje dispõe de muitos recursos que já iniciam já precocemente essa apresentação do alimento à criança, o estímulo à coordenação motora, esse vínculo da criança com o que ela vai encontrar mais tarde. Então, primeiro, o estímulo, que é fundamental. Isso tem que existir desde cedo, porque para que a criança não chegue aos 6 meses e, de repente, a criança não sabe o que fazer com aquilo ali, não sabe manusear, não sabe levar a boca, não sabe, entendeu? Então, já se inicia daí todo esse estímulo, né, junto aos pais. E com relação ao ambiente, é imprescindível que seja realmente num ambiente familiar, na mesa, sem estímulo externo, da mesma forma, como eu falei, que a criança, ela tem que estar segura, se sentir segura, para ela só focar no alimento, como você falou da questão do banho, evitar as telas, porque ela vai só prestar atenção aquilo ali é novo, está sendo introduzido a ela. Então, buscar tirar tudo que seja uma forma de distração, se possível, pai e mãe ali próximo, perto, ter muita paciência ali naquela situação, procurar deixar a criança o mais confortável possível. Então, eu sei que a criança ali está experimentando algo novo, às vezes a mãe quer acalentar, pode tirar, segurar, mas
se puder deixar no cadeirão, para que se familiarize também, olha, o momento da alimentação, para que seja algo prazeroso para a criança. Então, iniciar isso desde cedo e realmente efetivar no momento certo. Sim. Para que, né, não seja... Ocorre precoce, muito. Né? Ocorre muito. Às vezes, eu vejo crianças sentando sem apoio com 5 meses. Aí eu falo, meu Deus, como a criança é precoce. Os pais adoram. Ai, que legal, não sei o quê. Né? Porque vai andar... eu acho que a expectativa é supra-suma, né? Andar antes de um ano. Andar com 10 meses, Ave Maria, o pai prodígio. Fica lá, né? Não, tudo bem, não tem problema da criança sentar antes, andar um pouquinho antes. Mas assim, o porquê iniciar a introdução alimentar antes? Mas já sentou? Sim, mas a gente tem que ver toda a questão da maturidade digestiva, né? Então, se a criança realmente ainda não consegue trabalhar aquele alimento dentro de si, por que ela vai começar antes? Então, assim, a gente respeita as crianças que são mais precoces, mas eu acho que a gente tem que buscar realmente alinhar a criança ao tempo dela. Sim. Então, se os pais tiverem realmente esse conhecimento e estarem ali o tempo todo estimulando a criança, vai ajudar tanto na autonomia da criança, como também no seu desenvolvimento correto. Eu acho que isso que você falou de estimular a criança, sei lá, que tem uma paciente sua que tem frutinhas. Sim. Eu lembrei muito do brincar simbólico, né? Que é o brincar que a criança faz coisas do cotidiano que os adultos fazem. E ela se percebe no ambiente e começa a perceber que aquelas situações são o real e ela tá levando pro brincar. Então, isso estimula a criança a conhecer o meio que ela vive, saber que ela faz parte e para situações, como ela vai reagir a algumas situações. Sim. Então, o Bernardo, ele brinca muito de cozinhar. Ele ama, assim. Hoje ele tá em outra fase também, que teve um tempo que ele gostava muito de fazer cuscuz, por exemplo, então ele pegava panelinha. De cuscuz, Ama. Então, ele pegava a panelinha, vou fazer cuscuz. Aí, dava pro papai, dava pra mamãe, corta, enfim. E agora ele tá na fase diferente. É o fazendeiro, o vaqueiro, nem sei qual a definição, mas ele ama bicho, cavalo, boi, ele ama. Aí fala grosso. Então, assim, tem as fases. Então, deixar a criança que ela tenha esse brincar mesmo, né? Que ele esteja nesse ambiente, que ele participe, eu acho que é muito importante. Uma dica muito importante, estímulos sempre. Claro que não estimular demais, né? Às vezes a gente fala estímulo, acha que tá o tempo todo. E alguns pais se culpam, assim, exato, eu não você estimula. Assim, não, mas é porque eu tive que trabalhar, porque eu tive... Não, mas assim, o tempo que... Eu digo estímulo, o tempinho que você esteve com ele. Deu pra você brincar, deu pra você... Sim. Olha, eu lembrei agora... Tempo de qualidade, né? Teve uma criança que ela tinha o quê? Quase 2 anos. Aí ela me apresentou uma fruta. Eu não sabia qual era a fruta, mas ela sabia qual era. Eu disse, não, tia, essa daqui. Tia, aí ela falou o nome, não lembro qual era a fruta. Aí eu, meu Deus do céu, a menina já conhece as frutas, ela já... Provavelmente isso foi o quê? Isso foi estímulo dos pais. Sim, o cotidiano. Né? Apresentando aquilo tudo. Então... Uma coisa que eu aprendi, assim, depois que me tornei mãe, óbvio, que tudo que a gente vai fazer com o bebê, mesmo que ele seja muito novinho, é importante que você diga o que tá fazendo. Sim. Eu acho que é aí que eles aprendem muito, né? De você... Como eu disse, a gente acha que eles não sabem, que eles não estão ali aprendendo, que eles não estão vendo, sentindo. Gente, eles fazem parte, eles são seres humanos. Então, eles estão sentindo, eles estão, né, ali no meio. E desde muito bebê, todas as vezes que eu ia fazer qualquer coisa com o bebê, eu falava, por exemplo, filho, agora vamos trocar sua fralda. O bebê tá de xixi, vamos trocar, tem que tomar banho, porque o bebê fez cocô, por exemplo. Então, até hoje é assim. Se a gente vai comer, quando a gente vai comer, desde o início, você me fala, filho, isso aqui é beterraba, isso aqui é, sei lá, brócolis, couve, tudo quando eu colocava no prato, ou quando eu levava a boca, ou quando ele levava, o bebê tá comendo beterraba. Então, ele conhece. Sim. É incrível. E às vezes a gente fala qualquer coisa aleatória no dia, ele pega e chega uma situação, ele aplica bem. Então, é isso. A criança, ela não é alguém que tá ali. Ela tá aprendendo com o meio, com que a criança aprende muito com observar, né? Então, o estímulo, quando a gente fala, como o Flávio falou, não é estar o tempo todo. Quando é muito bebezinho, o tummy time às vezes dura... Tummy time é o do tapetinho, tá?
ele fica menos de 10 minutos ali, ele cansa, começa a chorar, né? Então, é um tempo. Hoje eu tô em casa, tenho meia hora de almoço. Às vezes eu estou lá sentada comendo, mas mamãe, vamos brincar. E só que eu não queria brincar, mas eu vou, né? Mas eu vou. Aí fico lá, faço torre, faço cercado, conserto o carro, tudo eu faço, né? Mas esse momento é o momento que a criança aprende. Aqueles 10 minutos que você tá ali e trocou alguma conversa com ele, né? Conversar, né? Deixar ele ciente de tudo que está acontecendo à volta, né? E é isso. Eu acho que a gente trouxe muita coisa boa. Acho que a gente conversou muito. Meu Deus. Mas foi ótimo, né? E acho que o que deixa de lição é realmente de ter esse espaço, né? A gente tem que ter esse espaço seguro para essa criança para alimentar. A questão do estimular mesmo, né? De deixar que a criança tenha um contato com os alimentos, com os brinquedos, com o meio. E outra coisa é respeitar o tempo do bebê. Sempre, né? Respeitar que o bebê de 1 mês vai fazer tal coisa, de 2, enfim. E aos 6 meses, mesmo... eu já tive um caso, né? De consultoria mesmo, que eu fui aos 6 meses, né? Na casa da mãe, né? Do bebê. A criança tinha 6 meses, mas ele não estava preparado. Nítido. Quando eu cheguei lá, ele não tinha controle de tronco. Colocava na cadeira e ele caía. Colocava, virava pro lado, virava pro outro. Aí disse, ó, mãe, ó, cabe a gente, né, quanto profissional, especialista, orientar, né? Direcionar a mãe. Mãe, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco. A criança geralmente muda de um dia pro outro, ela já, né, evoluiu alguma coisa. Então, vamos esperar. Ele não tá preparado, ó, como ele fica. Expliquei o porquê do risco de engasgo, né, dos prejuízos para ele. Então, era melhor, naquele momento, esperar mais um pouco, retroceder, né? Sim. Então, se a criança não estiver preparada, espera um pouco, né? Tudo tem seu tempo. E se a criança estiver preparada, ok, aos 6 meses, tudo certo, inicia. E se não, espera. Antes dos 6 meses, não iniciar. Então, é isso. Esperar o tempo dessa criança, esperar o tempo, organizar também o ambiente. A família precisa estar preparada para... Né? É uma coisa muito nova. Eu já tive mães que, Bia, eu não tô conseguindo, pelo amor de Deus, voltei pro trabalho, aquela loucura. Então, é preciso esperar um pouco. A mãe teve uma mãe que eu fiz a consultoria, ela estava desesperada porque não estava conseguindo, porque ela voltou pro trabalho. E aí passou um tempo, agora o bebê tá com 8 meses. 8 meses. E aí ela chegou pra mim ontem e disse, Bia, agora tá melhorando. Então é isso, né? Evolução, é não deixar de estimular, não deixar de oferecer alimentação. Cada família tem um ritmo, tem uma forma de funcionar. É isso, respeitar o momento, o tempo... E a gente vai longe com isso. E eu, assim, o nosso papo foi maravilhoso. Ai, adorei ter você aqui. Tava um pouquinho tensa. Super familiarizada. Vamos conversando, a gente parece que a gente tá conversando no consultório. Flávia disse que estava toda tímida, não tinha experiência, mas mostrou que super experiente com as câmeras. A gente precisa... Quando a gente fala de algo que a gente vivencia, né? E gosta, é bom demais. Flui. Então, eu queria... agradecer, né, a Flávia, mas também queria agradecer a quem está assistindo esse episódio hoje e dizer que se, de alguma forma, nós ajudamos vocês, se esse conteúdo for importante, eu queria apresentar o meu material, que é o e-book Introdução Alimentar Descomplicada. Ele está disponível na plataforma Hotmart para compra, tá? É um guia prático, muito tranquilo para que as mães consigam aplicar de fato no dia a dia. É um guia que não tem, assim... Eu costumo dizer que como é que se fala? É muito prático mesmo, sabe? De uma forma leve, você consegue conduzir a introdução alimentar sem neuras, de maneira que o seu bebê vai ser um bebê comilão, mais fofo, daqui uns dias. Então, é isso. Esse é o meu e-book. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Flávia pela contribuição e pela participação, né? Eu acho que... eu queria que ela deixasse uma mensagem aqui no final, aqui pra gente, e dissesse o arroba dela também para vocês seguirem, né? Como ela disse, ela trabalha com crianças, ela tem um trabalho incrível. Então, eu queria que ela desse o arroba dela pra gente, para vocês seguirem, compartilharem lá. Bem especial. Ai, obrigada. Pode falar, Flávia. Eu agradeço demais o convite. Eu acho que é um conteúdo extremamente válido para as mães. Então, se inclusive adquirirem o e-book, vai ser um bom aí, um pontapé inicial aí para que seja uma rotina, uma experiência mais descomplicada, né?
E eu trabalho com fisioterapia pediátrica, como eu falei, né? Há 15 anos. Trabalho tanto na parte de desenvolvimento motor, como também respiratória, tá? O meu arroba é Flávia Ritir Físio. E, novamente, muitíssimo obrigada. E para não esquecer o arroba da Nutri, @Nutri Beatriz Rochati, então vocês sigam lá, que eu tô sempre compartilhando as experiências com o B, com as minhas consultorias. Além disso, temos o canal, então se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem com quem precisa saber e sigam lá e ativem o sininho. Flávia, muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Foi ótimo. Foi maravilhoso.